Quem nunca sentiu aquele alívio, sabe? Só de pegar e colocar os pensamentos no papel. Pois é, nesta análise, vamos mergulhar fundo para entender por que esse ato que parece tão simples é, na verdade, uma ferramenta potentíssima para nossa mente. Por que será que escrever consegue organizar aquela bagunça que de vez em quando se instala na nossa cabeça? Essa é uma experiência que quase todo mundo conhece. Mas o que acontece de verdade lá no cérebro quando a gente transforma pensamentos em palavras escritas? Hoje, vamos explorar a ciência por trás desse fenômeno. E olha, embora possa parecer uma moda recente, coisa de bem-estar e mindfulness, a ideia de usar palavras para curar é, na verdade, uma prática muito, muito antiga. Estamos falando de uma sabedoria que vem atravessando milênios de história. Olha só que interessante essa linha do tempo. Lá no Egito Antigo, a coisa era literal. Eles acreditavam que ingerir as palavras fisicamente podia curar. Já na Roma Antiga, a lógica era ajustar o tipo de leitura ao humor do paciente. E muito tempo depois, nos Estados Unidos, os primeiros hospitais já usavam a leitura e a escrita como tratamento. O ponto central é que essa conexão entre palavras e bem-estar não é nova, ela só foi sendo refinada com o tempo. E todo esse processo de refinamento nos joga lá para o século XX, quando a prática de ter um diário deixou de ser só um registro do dia a dia para se tornar um sistema, um método estruturado de autoconhecimento. E o grande nome por trás dessa mudança foi o Dr. Ira Progoff. Ele era psicoterapeuta e percebeu uma coisa muito clara na prática. Os clientes dele que mantinham algum tipo de diário simplesmente progrediam mais rápido. Então ele pensou, e se eu criar um método? E assim nasceu o método do diário intensivo, que não servia só para desabafar, mas para criar um diálogo ativo com a própria vida. A grande sacada do método do Progoff estava na estrutura. Não era só uma página em branco, sabe? Era um sistema todo organizado com sessões para cada área da vida. Trabalho, corpo, sonhos, relacionamentos. E a chave de tudo era a abordagem não crítica. O objetivo não era ficar se analisando ou se julgando, mas sim deixar o conteúdo vir à tona livremente. Era como transformar o diário num verdadeiro parceiro de conversa. A prática parecia poderosa, as pessoas sentiam os benefícios, mas será que dava para provar isso de um jeito científico, rigoroso? Bom, isso nos leva a um momento que foi um divisor de águas na história da escrita terapêutica. O nome para a gente guardar aqui é James Pennebaker. Ele tinha uma suspeita que, para a época, era bem radical. Ele achava que o ato de reprimir emoções e pensamentos sobre traumas tinha um custo físico de verdade, um custo que dava para medir. E para testar isso, ele criou um experimento que era, ao mesmo tempo, simples e genial. O método dele ficou conhecido como o paradigma da escrita expressiva. E olha a simplicidade disso. Ele pegou estudantes e dividiu em 2 grupos. Um grupo ia escrever sobre a experiência mais difícil ou traumática da vida, com total liberdade e confidencialidade. Já o outro grupo, o grupo de controle, ia escrever sobre coisas banais, tipo o que fez no dia anterior. E o protocolo era curto, só 15 minutinhos por 4 dias seguidos. A grande pergunta era, será que um exercício tão breve de escrita poderia ter um impacto real na saúde física meses depois? E o resultado foi simplesmente chocante. O grupo que escreveu sobre os traumas teve 50% menos visitas ao centro de saúde nos 6 meses seguintes. 50%! Isso não é um efeito sutil, é uma diferença brutal. Era a prova de que algo muito profundo acontecia quando a gente traduzia o trauma em palavras. A pergunta seguinte era óbvia. Ok, a gente sabia que funcionava, mas como? Quais são os mecanismos no cérebro e na psicologia que fazem isso acontecer? Vamos ver o que a ciência descobriu desde então. O primeiro mecanismo é o que chamamos de reorganização cognitiva. Pensa assim, memórias traumáticas muitas vezes ficam guardadas na nossa cabeça de forma caótica. São flashes, sentimentos, tudo meio solto. A escrita força a gente a organizar essa bagunça. A gente tem que criar uma história, com começo, meio e fim. Esse ato de construir uma narrativa dá estrutura ao caos e ajuda a dar um novo sentido à experiência. Em segundo lugar, vem a autorregulação emocional. Escrever não é simplesmente gritar no papel. É uma forma de olhar para emoções muito intensas, mas num ambiente seguro e controlado. Isso permite que a gente denome os sentimentos, entenda de onde eles vêm e, com o tempo, isso ajuda a diminuir a carga emocional daquela memória. E por último, um benefício fascinante, um impulso na memória de trabalho. Tentar suprimir um pensamento ou guardar um segredo consome uma energia mental absurda. É como ter vários aplicativos pesados rodando em segundo plano no celular, drenando toda a bateria.
Escrever sobre o assunto é como fechar esses aplicativos. De repente, sobra mais bateria mental para a gente focar, aprender e resolver os problemas do dia a dia. O legal é que esses mecanismos podem ser ativados de jeitos bem diferentes. Dá uma olhada nessa comparação. As páginas matinais da Julia Cameron são como um despejo cerebral diário para limpar a mente e soltar a criatividade. Já a escrita expressiva do Pennebaker é uma intervenção curta, focada para processar um evento específico e melhorar a saúde. Ambas usam a escrita, mas com objetivos e regras diferentes. Tudo isso, no fundo, nos leva a uma conclusão muito poderosa sobre o papel que as histórias que contamos para nós mesmos têm na nossa vida e no nosso bem-estar. E essa citação da terapia narrativa captura a ideia de forma brilhante. A sacada aqui é fundamental. A pessoa não é o problema é o problema. A escrita ajuda a gente a externalizar a história, a olhar para ela de fora. E é essa distância que cria o espaço necessário para a gente poder reescrever essa história, focando nas nossas forças e nas possibilidades. No final das contas, a grande lição aqui é que não é preciso ser um grande escritor. A gramática, a pontuação, nada disso importa. O poder está no processo, no ato de dar forma ao que parece não ter forma, de traduzir sentimentos e imagens caóticas em palavras organizadas numa página. É nessa tradução que a mágica acontece. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A história de uma vida está sendo escrita a cada momento. A grande questão é: quem está segurando a caneta?